porque te dá força no seu espírito, no seu homem interior, para vencer as provações e aflições. Sabe, esse mundo aqui, ele está caído, né? Esse mundo jaz no maligno. Satanás é o Deus desse mundo, é o príncipe desse mundo, o príncipe desse século. E quando a gente olha ao nosso redor, existem pressões e provações. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que isso tem a ver com escatologia, Bruno? Tem a ver tudo, porque assim como Jesus venceu e ele ressuscitou, nós temos a promessa de ressurreição dos mortos, que é um princípio elementar da doutrina de Cristo. Agora, muitos cristãos não sabem lidar com as aflições por dois motivos principais que eles se relacionam entre si. O primeiro deles é a falta de intimidade com Deus. Diferente de Jesus. Jesus estava lá no barco, o barco estava atravessando lá o mar em um determinado contexto, e aí de repente veio uma tempestade, veio uma coisa, os discípulos pensaram que ia morrer, né? Pensa, um monte de pescador dentro do barco achando que ia morrer por causa da tempestade. Eles já eram acostumados com o mar, então a tempestade devia ser bem brava. Muitos cristãos de hoje em dia ficam perguntando, será que é permissão de Deus? Será que foi Deus que enviou o mar? Mas Jesus, cheio de autoridade, sabendo quem ele era e quem ele estava representando, ele vai dizer, mar, se aquieta, vento, para. Jesus dá uma ordem. Muitos cristãos não entendem isso e o diabo às vezes pressiona a vida deles e eles, porque eles não têm intimidade de relacionamento com Deus, eles não sabem se foi Deus que mandou, se foi o diabo que mandou, mas quando você conhece a palavra e sabe quem você é e se relaciona com o Senhor, você vai se posicionar de maneira diferente. Isso está muito associado também com o entendimento da escatologia bíblica. Por quê? Já entendeu que metade quase da Bíblia é escatologia, que os princípios elementares da doutrina cristã, da doutrina de Cristo, são escatologia. E Deus é um com a sua palavra. Você vai ter dificuldade de se relacionar com Ele se você não se relaciona com a palavra, amém? Porque os dois são um. A Bíblia diz isso, né? Lá em 1 João capítulo 5, versículo 7. Então, esse mundo ele está cheio de aflições e provações. E nós precisamos compreender isso. Agora, quando a Bíblia fala dessas aflições, você sabe qual é o pior tipo de aflição que a Bíblia fala? Não é a que você está passando se você mora aqui no Brasil. Não é, vai por mim. O pior tipo de aflição é um que todo cristão passa, que é o quê? Morar num corpo que está morto, tendo a vida e a glória de Deus dentro, com a promessa, uma esperança de glória em Deus de ter um corpo corruptível. Olha só, Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8, versículo 10, que o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito tem vida, ou é vivo, por causa da justiça, por causa do sacrifício de Cristo. E Paulo em vários momentos, como por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 em diante, ele fala que essa nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Essa tribulação que ele está falando é um corpo que se corrompe todo dia, que envelhece, mas dentro um espírito que se fortalece pelo relacionamento, pela comunhão com Deus. Lá em Romanos capítulo 8 ele fala a mesma coisa, ele fala que nós gememos, nós estamos com expectativa no dia que vai haver a redenção do nosso corpo. É o dia do arrebatamento, ou o dia que nós iremos ressuscitar, dependendo se a pessoa já morreu em Cristo, mas esse é assunto para outro vídeo. Tá entendendo? Então, esse é o maior tipo de tribulação que você pode viver aqui na Terra. E olha que os cristãos que haviam antigamente, né, na época que as epístolas foram escritas, eles estavam correndo risco de morte. Paulo, Tiago, aquela galerinha toda lá, se você olha Tiago, por exemplo, capítulo 1, você vai ver que havia uma perseguição, o pessoal se espalhou. Aí Tiago escreve a carta, ele diz, ó, tem por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações, sabendo que... Aí ele vai dizer de uma série de coisas que vão ajudar a aperfeiçoar o cristão. Agora, o que eu acho interessante ali é que tinha gente sendo assassinada e vendo a sua família ser executada na sua frente. E a Bíblia diz ainda assim que deveriam levar por motivo de alegria ou passar por tribulações. A igreja não consegue se movimentar de maneira madura e fica cedendo muitas vezes diante do pecado apenas por esse motivo. A escatologia ou a consciência de eternidade não está queimando no seu interior. Quando você olha para a história da igreja, você vê que a igreja primitiva, eles foram massacrados, irmãos, mas eles tinham a alegria de morrer no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso só é possível se você estiver com seus olhos na eternidade, se você tiver consciência. Agora, a maioria dos cristãos não faz ideia. Se você fizesse uma pesquisa e perguntasse assim para vários cristãos, como vai ser quando a gente chegar no céu? Não vai saber quase nada. E muita coisa que fala é até antibíblica, porque foi ensinado errado e não foi conferir se as escrituras diziam aquilo. Ou então ele não faz ideia. Agora, irmãos, Deus está te chamando para um tempo de maturidade, onde você vai crescer e vai entender de fato a esperança que Deus tem para você. E aí, qualquer problema e qualquer pressão que se levante contra a sua vida não vai conseguir te vencer. Sabe por quê? Você já venceu a morte. O que é uma conta?
O que é um sintoma de uma enfermidade? Não é nada. Você possa avançar nesse assunto para que você receba essa força no espírito para vencer toda e qualquer coisa que se levante contra você, porque afinal de contas o futuro que Deus tem para você é um futuro de autoridade, poder e glória. Amém? Seja abençoado na prática da palavra em nome de Jesus e a gente se vê no próximo vídeo.